Então, na semana passada, pode abrir em Jonas capítulo 2, se você quiser já deixar aberto em Jonas capítulo 2, nós vamos ler Jonas 2, eu vou ler inteiro o capítulo 2, e nós vamos dar continuidade então a essa exposição. Vamos lá, Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra seca. Vamos lá então no versículo 5. No versículo 5 em diante, nós fomos até ali o versículo 5. Nós vamos continuar também do versículo 6. Eu quero fazer só um resumo, então, para que nós possamos trabalhar isso. Na semana passada, o que nós partilhamos? Jonas, então, um resumo, ele clama ao Senhor em meio à angústia que ele está vivendo ali dentro do peixe. Lógico que essa angústia nasce da grande possibilidade da morte dele. Ele já não tinha esperança de viver ali dentro. Então, este salmo, esta oração de Jonas nasce de alguém que está numa angústia profunda. Jonas também relata sua experiência de como ele sentia, o que ele sentia tanto dentro e fora do grande peixe. Jonas evitou de todas as formas também estar em Israel, mas quando estava privado de sua liberdade, sente falta de estar no templo. Então, aquilo que nós dissemos, aquele que está fora quer entrar, aquele que está dentro quer sair, e assim é o que aconteceu com Jonas. Ele só deu valor, ele só lembrou de quando ele estava no templo, de quando ele, creio sim que Jonas visitava o templo como um bom israelita, tinha acesso ao templo, lembrou dessas experiências que ele tinha, dos momentos de sacrifício, de ofertas, dos cânticos. Então Jonas ali naquele ventre do grande peixe, ele sente saudade. Muitos hoje estão privados dessa liberdade de estar no templo, mas na verdade pela condição da pandemia. Só que muitos vão sentir essa falta não porque não tem a possibilidade de estar aqui dentro, mas que estão privados dela devido ao pecado, devido às escolhas que fizeram. Nós continuaremos então relatando mais detalhes dessa sua oração. Então vamos ler ali versículo 6, para que possamos dar então andamento. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Vamos entender então mais este versículo, expondo versículo a versículo esta oração de Jonas. Eu desci até os fundamentos dos montes.
Esta é uma expressão para tentar descrever o tão profundo que ele chegou. Veja que ele está relatando assim, olha, é como se eu estivesse indo lá na raiz, lá onde começam as rochas. Eu desci, além de eu ter descido as montanhas abaixo do mar, lá no fundo, eu desci aquela profundeza onde começa aquela montanha. Então ele está enfatizando, nós podemos dizer ali, não, que é quase uma hipérbole, que é um exagero, mas era a sensação que ele tinha aos fundamentos dos montes. Somente Jonas relata dessa forma porque ele relata uma experiência que ele teve. A imaginação dele foi além. Imagine onde começam os montes abaixo das águas nas bases. Escute isso. Quem se afasta de Deus está em uma descida constante. Interessante entender isso aqui. Jonas, então, ali no versículo 6, não saia do versículo 6, vamos ali ler de novo. Eu desci até os fundamentos dos montes. Mas aqui nós podemos meditar que essa descida de Jonas, ela acontece de forma gradativa e é o que acontece na vida de muitos cristãos hoje. Quem se afasta de Deus está em uma descida constante. Jonas é de Gat-Hefer, ele desce a Jope, ele desce no interior do navio, que desce ao mar, que desce até o ventre do grande peixe, e este grande peixe nada até as profundezas das águas. Veja que então, aqui nós podemos tirar este grande ensinamento. Jonas está relatando até que ponto chegou a sua desobediência. Até que ponto chegou o seu pecado de descer, essa sensação de descer o mais profundo do abismo. Continuando, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Na NVI, na versão NVI diz assim, a terra embaixo, cujas trancas, ferrolhos, me aprisionaram para sempre. Veja que essa era uma sensação que Jonas tinha. Quando diz aqui, a terra me encerrou, a partir do momento que ele está dentro daquele grande peixe, é como se o grande peixe fosse o seu sepulcro. É como se ele estivesse literalmente ali, ele está enterrado dentro daquele grande peixe. Enterrado vivo. Era a sensação que ele tinha. Na NVI então diz, a terra embaixo, cujas trancas, ferrolhos aqui são trancas, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, com as suas trancas. Estar naquela situação era estar trancado, sem a menor chance dele conseguir sair daquilo. Desci a terra, na versão NAA, vai dizer assim, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Na versão NAA diz assim, então imagine ele dentro daquele túmulo, que era estar no ventre do peixe. Então ele está descrevendo o que ele sentia. Eu estava morto, só contando as horas para já não ter mais o ar para respirar. Estava trancado, estava fechado naquele lugar. Continuando, o que Jonas está dizendo é, desci até o centro da terra, ao Sheol, ao mundo dos mortos, ao abismo. Estava sepultado dentro deste peixe, trancado para sempre. Pois seria impossível Jonas sair de lá. Aqui é um relato de quem está só esperando a morte. Esta era a sensação dele. A sua realidade era dura e cruel. Impossível sair daquela situação por mãos humanas. Até aqui Jonas descreve, até nesse versículo, Jonas descreve todo o seu pavor, sua situação impossível de ser vivo. Mas agora Jonas começa a descrever, e ele descreverá o socorro de Deus em sua vida. Veja que no versículo, na parte B do versículo 6, vai dizer assim, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Nós podemos entender aqui, veja, muitos hoje estão vivendo isso literalmente. Como assim, pastor? Tem muitas almas que estão presas ao inferno. O espírito dessa pessoa, ela está presa no abismo. O corpo dela pode estar até aqui, mas ela está presa
pelos pactos que fez, pelas escolhas que fez no passado. Só Deus pode tirar essa pessoa deste abismo. Só Deus pode tirar alguém que está, por exemplo, escravizado pelo vício das drogas. Só Deus pode tirar alguém que está totalmente, ele não tem forças, ele não tem a menor condição de se libertar. Ninguém pode se libertar. Só Deus pode tirar a tua alma do inferno. E é o que Jonas começa a descrever aqui, que foi literal. Ele estava dentro desse grande peixe, mas isso serve para nós entendermos também a ressurreição que nós iremos viver. As promessas do Senhor Jesus Cristo, relatadas em João capítulo 11, João capítulo 6, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aqui é como se fosse um protótipo, aqui é como se fosse uma tipologia, e é uma tipologia daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo viveu. Ele esteve 3 dias e 3 noites dentro do Jonas, dentro do ventre do grande peixe, assim como o Senhor Jesus Cristo esteve 3 dias e 3 noites, 3 dias no mundo dos mortos. E quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Da mesma forma, o Pai, então, ele vai relatar aqui que o Senhor Deus, ele começa a descrever esta obra maravilhosa do Senhor Deus na vida dele, retirando ele do ventre desse peixe, do abismo. Então vamos ler a parte B. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. No original, no hebraico, diz assim: me fez subir da cova. Como eu disse, aquele peixe nada mais era do que um próprio sepulcro para qualquer pessoa que estivesse lá dentro. Na NVI diz assim: mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Quando tudo parecia perdido, eis que o Senhor resgatou Jonas e o tirou daquela situação de quase morte. Não há impossíveis para Deus. Se Ele quiser fazer algo, nem a morte o pode deter. Continuando, Jonas, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler Jonas, capítulo 2, versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Veja que Jonas, então, aqui ele está relatando já a situação dele de entrega. Quando eu já estava morrendo, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Vamos ler então aqui essa parte A do versículo. Quando desfalecia em mim a minha alma. Aqui diz assim: quando o meu fôlego estava acabando, quando o oxigênio meu estava acabando, até porque 3 dias e 3 noites naquele ventre, certamente o oxigênio ia acabar uma hora. Lembrei-me do Senhor, naquele momento de quase morte. E aqui vale ressaltar mais uma vez o que eu sempre observo, que muitos só lembram do Senhor quando estão à beira da morte. Por quê? Porque homens, mulheres, idosos só lembram do Senhor quando estão sentindo que estão morrendo. Não deveria ser assim. Continuando, fomos criados para a glória de Deus. A morte é contrária à nossa natureza. O nosso corpo luta para viver. Por mais depressiva que uma pessoa possa estar, veja isso aqui interessante, os órgãos dela, os órgãos internos dela funcionam, agem para a sua sobrevivência. Mesmo que alguém deixe de comer, o seu corpo usa as reservas de gordura para sobreviver. Isso é uma experiência que nós observamos, por exemplo, quando uma pessoa ela não quer comer mais, ela desiste de viver. Então o que ela faz? Ela começa ela fica numa cama e ela fala: não quero comer, não quero viver mais. Por mais que ela possa pensar isso, a nossa natureza ela foi criada para a vida. O corpo dela, mecanicamente falando, sobrevive. Ele cria recursos
existe um mecanismo no nosso corpo de sobrevivência. O nosso corpo, por exemplo, num jejum, ele começa então, depois que já consumiu carboidrato, depois que já consumiu os nutrientes que tem, precisamos de alimento. Precisamos continuar a alimentar esta eletricidade no corpo, então ele começa a queimar gordura do corpo. Tanto é que uma pessoa, dependendo da quantidade de gordura que ela tem, dependendo da resistência da pessoa, ela pode chegar a viver mais de 40 dias sem comer, sem água não, mas sem comer ela pode. Existem vários casos aí, já relatados no YouTube, pessoas que viveram até 70 dias. O irmão Yun na China, por exemplo, ele fez um jejum de 72 dias sem comer. Ele sobreviveu e foi uma coisa extraordinária. Então, vejamos, por mais que você esteja ali, aquela pessoa está desistindo da vida, ela já não tem mais vontade psicológica para viver, mas o corpo dela reage. Se uma pessoa ficar deitada o dia inteiro na cama, você pode ter certeza que já vai sentir dor, porque o corpo não foi para ficar ali deitado o dia inteiro. Então, você quer ver o seu corpo, por exemplo, funcionando? As necessidades que nós temos. Você pode estar deitado numa cama, você não quer viver, mas você vai sentir sede, você vai sentir vontade de ir no banheiro, você vai sentir dores, porque o teu corpo está falando para você, eu quero viver. Continuando, o ponto é que Jonas lembrou do Senhor quando estava quase morrendo. E esta é a realidade de muitos hoje, eu acabei de mencionar isso. Lembrar do Senhor nessas circunstâncias de morte é para muitos um remorso de ter vivido uma vida de erros, desperdiçado a sua vida. Repetindo, lembrar do Senhor nessas circunstâncias de morte é para muitos um remorso, porque sabe que viveu uma vida de erros e desperdiçou a sua vida. Continuando no versículo 7, aí a parte B, vamos aí, versículo 7, parte B. Lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. No teu santo templo. É interessante entender isso aqui. Por quê? Porque eu já expliquei que os judeus, baseado na consagração que Salomão fez no templo, o que Salomão fez lá em 2 Crônicas capítulo 7, 6 a 7? Ele consagrou o templo, depois que ele foi construído, ele consagrou o Senhor, e ele disse, uma oração bem extensa e muito profunda: Senhor, todas as vezes que alguém orar em direção a este templo, te pedir socorro, te pedir a tua ajuda, lembre desta oração, lembre, Senhor Deus, e atende a este que está orando. Então Jonas está ali, ele cita o templo, então ele cita que o Senhor Deus ouviu do templo a oração dele. Jonas tinha esse conhecimento, então Jonas ele sabe, na concepção dele, a partir do momento que o Senhor Deus livrou ele desse grande peixe, porque Jonas está escrevendo isso aqui, logicamente, depois de todos esses acontecimentos. Então, Jonas aqui que está escrevendo este texto, ele está lembrando, olha, o Senhor ouviu do templo esta minha oração. Então vamos pensar nisso aqui. Quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, então, como eu disse, ele pede ao Senhor que ouvisse e atentasse a oração de todos aqueles que oravam em direção ao templo. Isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo de 38 a 39. Eu vou ler, você anota, para você poder depois acompanhar. 1 Reis, capítulo 8, versículo de 38 a 39. Está assim: toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para esta casa, ou seja, para o templo de Salomão, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos. E segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então veja que nesta oração de Salomão, ele deixa escrito aqui: ouve tu então dos céus, todos aqueles que se estendem a mão em direção a esta casa. Veja que Daniel também
ele orava 3 vezes ao dia, e ele, quando saía à sua varanda para orar, certamente ele tinha esse conhecimento e se voltava em direção para o templo, para Israel, mesmo que eles não estivessem vendo o templo, eles tinham esse costume de se voltar para o templo. Bom, só para vocês verem, hoje no Muro das Lamentações, que na verdade não é chamado de Muro das Lamentações, esse é um nome ocidental, mas aquele muro que faz parte de quatro muros, desse que sobrou para o povo de Israel, ali naquele muro onde os judeus oram, aquele muro, como eu disse, faz parte então daquela construção, que era quase um caixote, onde tinha ali o templo de Salomão ali dentro. E aquilo é a única coisa que sobrou da antiguidade. Então os judeus vão para aquele lugar em direção ao templo. Eles não estão vendo o templo, mas eles estão orando ali, porque sabem que todos aqueles que orassem diante do templo, Deus ouviria as orações. Por isso os judeus também fazem esse tipo, e continuam orando ali em direção ao templo. Continuando, Jonas conhecia essa promessa. A sua oração foi ouvida e atendida. Sim, o Senhor Deus continua ouvindo as orações, Ele continua ouvindo orações. Porém, nós sabemos que hoje nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. As orações, eu já falei isso aqui, vou afirmar quantas vezes for necessária. O Senhor Deus hoje ouve as orações por meio de Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo, hoje, Ele é o único meio pelo qual o Senhor Deus ouve as orações. Qualquer pessoa no mundo pode orar, mas somente o Pai atentará às orações por meio de Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo assim for até o Pai, porque Ele é o único mediador, Ele é o único que chega ao Pai. Se o Senhor Jesus disser: Pai, ouve a oração deste, o Senhor está atento. O Senhor Deus ouve a oração de qualquer pessoa que se volta para Jesus, não importa o lugar, e também não importa a situação que essa pessoa esteja. Se ela se voltar para o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, a oração dela será ouvida. Em Salmo 18, também está registrado esses versos semelhantes aos de Davi. Olha que interessante. Salmo 18, versículo 6. Vai dizer assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouvi a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então veja, aqui também está relatado na parte B. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Olha, desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Veja que o próprio salmista aqui, então, ele deixa registrado. Muitas vezes Davi estava em guerra, é lógico que ele não estava ali perto do templo, mas eles oravam, se viravam em direção daquilo que eles tinham conhecimento, eles se direcionavam ao templo, eles oravam, e eles tinham essa confiança de que o Senhor Deus iria ouvir a oração deles por causa deste ritual que eles tinham. Continuando, Jonas capítulo 2, versículo 8, nós vamos encerrar aí até o 10 hoje. Jonas capítulo 2, versículo 8. Diz assim: os que observam as falsas vaidades, em outras traduções eu vou falar sobre isso aqui, ídolos inúteis também, deixam a sua misericórdia. Veja, os que observam os ídolos inúteis, as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia. Você vai ver várias traduções, eu coloquei 2 aqui, porque você vai ver outras traduções, eu preciso trazer isso para que você aprenda o que significa isso. Jonas está deixando aqui uma coisa importante: os que observam as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia. Veja, ele está dizendo, aqueles que estão com os olhos em ídolos, em vaidades, esquecem, deixam de olhar para o Senhor. Não tem como você estar com o olho no mundo e com o olho em Deus. Não tem. Lá em Mateus vai dizer:
Mateus 7, se eu não me engano, vai dizer assim: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se os teus olhos são luz, todo o teu corpo será luz. Veja, se os meus olhos estão fixos no Senhor, pouco importa o que está acontecendo ao meu redor. Quando eu digo isso, estou dizendo, quando nós estamos com os olhos fitados no Senhor, nós temos paz, nós temos tranquilidade, porque nós sabemos que nós não somos deste mundo. Isso é muito importante entender. Então, veja, Jonas está aqui. Os que observam os ídolos inúteis, as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia. Quantos que caíram porque deixaram de olhar para o Senhor, porque passaram a olhar para as vaidades, para os ídolos. Vamos aprender isso. Na NVI, diz assim: aqueles que observam. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Porém, no original, no hebraico diz assim, em outras palavras diz assim: os que observam vaidades que não existem, os que veneram, se dedicam às vaidades que são falsas, engano, deixam a sua misericórdia. Bom, alguns comentaristas, e eu gosto de trabalhar em cima disso. Por quê? Porque a vaidade nada mais é do que uma idolatria. Uns, como eu disse, trabalham aqui como ídolos, tentando trazer esse versículo para aquilo que os marinheiros estavam fazendo. Os marinheiros estavam clamando a outros deuses e de nada receberam. Mas não é essa compreensão que eu tive aqui justamente pelo original. Está falando de vaidades. E veja, qual era a vaidade que Jonas tinha? A vaidade vã de Jonas era justamente de pensar: eu sou israelita, eu vou pregar. Imagina nos dias de hoje, pegar um pregador lá, um israelita, e o cara vai pregar lá no Irã, que todo dia ameaça de destruir Israel. Falar, você vai lá no Irã, você vai lá pregar o evangelho para aquelas pessoas. Não, mas já matou um monte de conhecido meu, não vou não. Então Jonas era vaidoso, orgulhoso, era nacionalista. Essa vaidade dele foi em vão. Então vamos entender isso, ou seja, ao invés dele se entregar ao Senhor e simplesmente falar, não, eu vou obedecer, porque Jonas falava assim: esse povo não merece escutar, ter a misericórdia do Senhor. Jesus enfrentou muito isso. Quantas vezes que o Senhor Jesus Cristo pregava e os fariseus diziam: ele anda com os pecadores, ele anda com prostituta. Olha lá, vai comer na casa de Zaqueu. Não. Ele está profanando o sábado. Ele se diz santo, ele se diz filho de Deus. Não. Se ele fosse santo, ele não andava com essa pessoa. Se ele fosse santo, ele não deixava essa mulher enxugar os pés dele. As vaidades, elas são ídolos terríveis. Veja o que nós estamos vendo no dia de hoje. Quantas pessoas estão morrendo por causa da vaidade. Se tornou um Deus. Recentemente uma modelo vem a óbito. Uma modelo com uma fisionomia linda. Uma dessas mulheres que fazem influencers, que chama modelo. Ela já tinha feito cirurgias no corpo. E ela fez de novo lipoaspiração. E essa jovem me morreu na UTI. Linda, mas a vaidade é um ídolo. A vaidade tem levado homens e mulheres a ficarem de cama, a ficarem até mesmo com problemas cerebrais. A vaidade é uma brecha terrível. A vaidade é um dos piores ídolos, dos piores deuses que tem nesta terra. Continuando então, os que observam as falsas vaidades. Vaidade é um ídolo, se torna um falso Deus na vida da pessoa. Ou servimos a vaidade dos nossos ideais, ou servimos a Deus. A vaidade nada mais do que é vão. A vaidade nada mais é do que um vazio, é ilusório. É igual um filtro, daqueles filtros de celular. Maquiagem transformadora. É viver na mentira. Você vê que tem pessoas hoje que são tão vaidosas que elas não têm coragem de colocar a foto do rosto dela, ela prefere colocar a foto de uma modelo. Vaidade.
não gosta de si, não olha para si. Isso é ídolo, isso é maldição. Muitas pessoas estão presas, precisam de libertação por causa disso. Libertar de si mesmo. É não aceitar o natural, mas se submeter aos padrões do mercado da vaidade. Quem se entrega às coisas vãs, abandona o consolo misericordioso do Senhor. Quem vive para a idolatria, para a vaidade, para a idolatria da vaidade, não oferece um culto verdadeiro ao Senhor, pois sempre se distrai com os resultados de sua vaidade. Agora escute isso aqui. Isso aqui é mundial. Veja, nós vemos a vaidade ela dentro dos templos. As mulheres são mais vítimas disso, mas hoje, infelizmente, os homens entraram nisso. Essa geração de homens que falta carregar a bateria. Porque são comportamentos de homens que não é um comportamento natural de um homem mesmo. Então você veja, as mulheres já sabem que elas têm o corpo já é mais encurvado, já é curvado, então existem roupas que vai marcar a silhueta da mulher, existem maquiagens que vai atrair o olhar dos homens. Batons extremamente vermelho com brilho, para quê? Um culto a Deus. Então você vê que a vaidade, veja o que eu acabei de ler. Quem vive nesse mundo da vaidade? Pessoas a própria maquiagem, ela vai falar sobre isso, não sou contra. Pelo contrário, eu acho que as pessoas podem e devem se cuidar. Mas a vaidade, a pergunta é o seguinte: Senhor Jesus, o Senhor está se agradando do que eu estou vestindo? Quando você faz aquilo, você tem que estar no espelho. Você está se vestindo por Cristo? Você está pensando no outro irmãozinho que pode cair no pecado com aquela roupa? Então veja, olha como que este ídolo, essas trevas estão impregnadas nas igrejas de hoje. As pessoas elas não oferecem um culto a Deus, elas estão sendo cultuadas na igreja. Então a pessoa vaidosa, ela nunca vai conseguir oferecer um culto verdadeiro ao Senhor, pois sempre irá se distrair com os resultados da sua vaidade. Será que as pessoas estão olhando para mim? Será que alguém perguntou se eu estou bonito ou não? Então aquela pessoa, ela está longe, ela precisa de muita oração, precisa realmente de uma conversão genuína, ela não se converteu ainda. Bom, é só uma comparação simples que eu vou fazer. Eu lembro de Perpétua, que quando ela foi martirizada, estou falando ali nos primeiros 100 anos, 100 a 200 anos da igreja primitiva, quando ela foi martirizada, é uma jovem bonita, ela tinha ali aproximadamente 20, 21 anos de idade. Quando ela foi martirizada, ela estava ainda amamentando o bebê, e quando ela está na arena, ela não foi morta pelos touros, ela foi lançada lá para cima, foi lançada para baixo, e ela era uma jovem bonita, ela gostava de se arrumar, ela era filha ali de pessoas de uma classe mediana, ou seja, hoje seria tipo vereadores, ela tinha uma classe social considerável ali em Roma, e mesmo o pai dela sendo cônsul, aliás, sendo dessa linha do cônsul, o pai dela tentou até mesmo tirar ela do cristianismo, mas não conseguiu. Mas no momento que ela foi martirizada, ela cai. Então, como ela não veio a óbito, os soldados vieram para matar ela, então, a fio e espada. Esse tipo de vaidade é o que o Senhor Jesus espera. Veja que a palavra vaidade ela não tem nada de bom, mas é o que eu falo de cuidados, então, vamos dizer assim. Ela está toda machucada ali, ela se levanta, tira a poeira do corpo, e quando o soldado vem com a espada para atravessar ela, ela fala, espera só um momento. Ela arruma o cabelo, ela tira a poeira do corpo, ela abre um sorriso e diz, eu não posso chegar assim, desarrumada, perto do meu Senhor, maltratada, eu quero chegar alegre diante dele. Isso sim. Isso é o que o Senhor espera. Veja então, concluindo esse versículo, só para encerrar, quem não abre mão da vaidade, não pensa em agradar
outro que não seja o Senhor. Quem não abre mão da vaidade, não pensa em agradar o Senhor. Quem vive na vaidade, essa pessoa não quer agradar ao Senhor, ela quer agradar outro, que não é o Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votarei pagarei, do Senhor vem a salvação. Nós vamos dividir esse versículo aqui em 4 então. Mas eu te oferecerei sacrifício. Quando Jonas cita o templo no versículo que nós acabamos de passar no versículo 4, se olharmos com atenção, sendo aquela fala afirmativa, ele diz, todavia tornarei, lá no versículo 4 vai dizer, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Se aquilo de forma afirmativo, em meio àquela angústia, algumas promessas eram possíveis de serem feitas por Jonas. Então veja, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. Primeira possibilidade desse sacrifício que Jonas ia fazer, dessa oferta, oferecer ir a Nínive. Falei assim, eu vou, mesmo que lá eu seja morto, eu vou cumprir isso. Segunda possibilidade de oferecer sacrifício em expiação pelos seus pecados, além de ofertas pacíficas e de gratidão pelo grande livramento. Então vejamos, Jonas provavelmente ele fez isso, ele também fez isso, além de oferecer aqui, de obedecer a Deus indo para Nínive, Jonas então ele de costume, vou lá no templo e vou oferecer sacrifício, expiação dos meus pecados, também vou dar algumas ofertas pacíficas. Isso também era muito possível Jonas ter feito. Agora, quando diz aqui, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, que também era comum sacrifício de louvor. Lá em Salmo 66, de 13 a 14, irá ilustrar bem o que Jonas poderia ter feito. Lá diz assim, Salmo 66, de 13 a 14. Entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando eu estava na angústia. Veja que encaixa bem com essa possibilidade de Jonas ter feito isso. Entrarei em tua casa com holocausto. Como eu disse, certamente ele foi lá e ofereceu, sim, sacrifício em expiação dos seus pecados. Mas aqui está dizendo, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Com a voz do agradecimento. Com a voz do agradecimento, como eu falei, aqui existia a possibilidade de fazer uma oferta de gratidão. Além dele fazer aquela oferta de sacrifício, oferecer um holocausto em expiação, fazer ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, ele também poderia fazer isso com cânticos louvores. É o que se deve brotar dos lábios de um profeta, e não murmúrios e lamentos. Outra forma de sacrifício, que era a oferta de louvor, bendizer o Senhor, bendizer o nome dele no santo templo. Então, geralmente eles saíam ali fora e eles começavam no átrio do templo, nas escadarias do templo, e eles começavam a falar em voz alta, gritando mesmo, clamando, Senhor, eu te dou graças por esse livramento. Então, era uma forma de oferta, de sacrifício. A pessoa ali tinha que romper a sua vergonha e ele exaltava o nome do Senhor para que todas as pessoas pudessem ouvir. Isso está em Salmo 50, versículo 14. Veja que o salmista vai dizer assim, Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Ou ofereci a Deus sacrifício de louvor e pagarei ao Altíssimo os teus votos. Jonas poderia ter feito o voto de dizer em voz alta no templo, para que todos ouvissem seu louvor a Deus e testemunhar o livramento que teve durante o tempo de rebeldia. Também era comum orações públicas para que todos ouvissem
desde que fosse um voto sincero e que deveria ser feito também como um pecador arrependido e não como um fariseu vaidoso. Continuando no versículo, está dizendo lá, o voto pagarei, no versículo 9, né? O voto pagarei. Um costume que está por toda a Escritura, primeiramente na antiga aliança, era sacrifícios com votos. Veja que não se separava. Se você fazia um sacrifício, mas por que você está fazendo sacrifício? Ele fazia esse sacrifício, o sacrifício também era o primeiro passo. O segundo, eu não posso mais pecar. Então, se a pessoa fazia um sacrifício, confessava o pecado dela, falava assim, eu não vou fazer mais isso, daqui em diante a minha vida vai ser diferente. Então, sempre tinha uma promessa, sempre tinha votos ali. Veja que as pessoas pecam, aí elas falam, Senhor, me perdoa. No outro dia está lá, peca de novo. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não está havendo conversão, não está havendo arrependimento genuíno. Vai lá em Hebreus, que vai dizer, se vocês não têm resistido ao pecado, se não me engano, Hebreus 12, se vocês não têm vencido o pecado, lá no versículo 1, é porque vocês não têm resistido ainda até o sangue. Então veja, e lá no ventre do grande peixe, um deles, já citado por ser sido, de ir para Nínive, obedecer às ordens do Senhor. Então, era costume, como eu já disse, está por toda a Escritura, principalmente na antiga aliança, sacrifícios com votos. E um desses, como eu já disse também, poderia ter sido esse. Já que eu falei que eu vou, mesmo que eu morra lá em Nínive, eu vou cumprir isso daí, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Continuando para terminar o versículo 9 aí, do Senhor vem a salvação. Isso aqui é importante. Como eu já disse, outra pregação, outra exposição bíblica, este é o tema do livro de Jonas. Quando nós chegarmos ali no capítulo 3, semana que vem, você vai observar que por que hoje nós estamos vendo, mas cadê o Senhor? Uma vez perguntaram para o Leonard Ravenhill, cadê o Deus de Elias, Leonard? Aí ele respondeu, cadê os Elias de Deus? Deus continua no mesmo lugar, mas cadê os Elias de Deus? Porque uma coisa é você, hoje domingo nós vamos fazer oração pela nação, ok. Quantos desses que vão fazer oração que vai abandonar algum pecado? Que se comprometerão em abandonar pecados que continuam fazendo? E aí eu vou ficar aqui, eu ia citar dezenas. Mas muitos que vão orar não vão abandonar pecados, então não adianta. O Senhor Deus está esperando da nação brasileira e do mundo abandono de pecados. Se não abandonar pecados, não adianta. Do Senhor vem a salvação. Vemos o Senhor salvando Jonas da morte física, para salvar uma cidade inteira da morte e da condenação eterna. Veja, do Senhor vem a salvação. Vemos o Senhor salvando Jonas da morte física, para salvar uma cidade inteira da morte e da condenação eterna. A salvação vem do Senhor. É Ele quem decide a quem salvar, seja judeus ou estrangeiros. Ele é soberano e segue seus critérios. Ele pode salvar um ladrão na cruz, que se arrependeu, como pode condenar alguém que viveu ao lado dele, como Judas. Veja isso. Ele pode salvar um ladrão na cruz, que se arrependeu, como pode condenar alguém que viveu ao lado dele, como Judas, que o traiu e não se perdoou, deixando o orgulho falar mais alto, a ponto de tirar a própria vida. Podemos dizer que esta experiência de Jonas é uma tipologia dos mortos, que um dia ressuscitarão, pois só o Senhor poderá nos livrar-nos da morte. Só, pois os que fizeram o bem para a vida e os que praticaram a maldade para o juízo. Isso está em João capítulo 5, versículo de 28 a 9. Da mesma forma que Jonas foi resgatado das entranhas do grande peixe, do Senhor Jesus, do mundo dos mortos, Ele nos salvará naquele dia. Ninguém pode salvar a si mesmo. É só observarmos que todos que estão mortos hoje, nenhum deles voltou até agora. O único foi o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou.
Só poderão ressuscitar porque o Pai irá fazer isso como fez com seu Filho. Lucas capítulo 19, versículo 10 vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em Efésios 2, de 8 a 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja que a salvação é totalmente do Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 10, então vai dizer assim, né? Lembrando só, para ressaltar esses dois versículos, Salmo 3, 8 também vai falar isso, que a salvação vem do Senhor, não vem de outro. Uma vez perguntaram para Russell Shedd, quero só dar essa pincelada aqui, perguntou assim: doutor, alguém pode perder a salvação? Ele diz assim, veja, eu vou responder de outra forma, depende de quem salvou ele. Porque se foi Jesus Cristo que salvou ele, é impossível. Veja, eu não estou falando, eu estou dizendo aqui que se o Senhor Deus deseja salvar alguém, o Senhor Deus vai salvá-lo. É isso que eu estou afirmando. A salvação vem de Deus e é Ele que salva, Ele tem os meios dele. Ponto final. Jonas 2, versículo 10, vamos encerrar então esse capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou a Jonas na terra seca. Da mesma forma que o Senhor Deus criou todas as coisas pela sua palavra, assim a sua criação obedece. Toda a criação está a seu serviço. Veja, Jonas desobedeceu, mas a criação obedece ao Senhor. O profeta desobedece a Deus, mas a criatura obedece. Até mesmo ao ponto de saber exatamente o local em terra seca que Jonas deveria ficar. Eu acredito que Jonas, que ele foi lançado em terra à proximidade de Jope, onde ele nunca deveria ter saído. Ou seja, Jonas não pegou ali um navio em Jope. Eu tenho a convicção que esse grande peixe, ele, a serviço do Senhor Deus, foi lá e vomitou Jonas bem perto ali do porto de Jope. E ali então Jonas tem que recomeçar a sua trajetória. Jonas então, depois dessa experiência, e veja, não acaba por aqui não. Está achando que Jonas, depois dessa experiência que ele teve, ele ficou mansinho? Que ele não teve os seus momentos? Não, Jonas não era fácil não. Jonas não era fácil não. Ele ainda continuou sendo irredutível, quase um homem de dura serviço. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor por este capítulo tão abençoado, capítulo 2 de Jonas, que nos ensinou tantas coisas. Senhor, que nós possamos aprender com essa situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. O Senhor está falando com a humanidade. Aquela tempestade falou com Jonas. O Senhor falou com Jonas por meio da tempestade. O Senhor falou com Jonas por meio daqueles 3 dias e 3 noites dentro daquele ventre do peixe. O Senhor está falando com o mundo inteiro, com essa pandemia, com a crise que está aí. Mas que os homens, Senhor Deus, possam se arrepender. Que possam, Senhor Deus, se voltar para o Senhor. A minha oração é essa. Que haja arrependimento. Que haja mudança de coração nesta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.